Seja bem-vinda, você, minha gata maravilhosa, que está aqui no segundo vídeo. Se você está aqui, eu já quero te parabenizar de antemão aqui, por você ter escolhido estar aqui. Sinal de que você viu o primeiro vídeo. Se não viu, corre e vai ver o primeiro vídeo. Eu vou tentar deixar em algum lugar aqui, se não vou colocar na descrição desse vídeo o primeiro, tá? E, enfim, parabéns por ter escolhido estar aqui, escolhido voltar a se priorizar, se olhar, se conhecer, para que isso tudo possa acontecer, né, na sua vida e as mudanças começam realmente a acontecer de forma efetiva, né? Então, hoje, conforme o prometido, nós vamos conversar um pouquinho sobre aceitar a sua história, como que aceitar a sua história pode influenciar em você voltar a se priorizar. Como que isso impacta, né, nessa sua decisão de voltar a cuidar de você, de voltar a se amar, de voltar a se olhar com mais carinho. Então, é isso que a gente vai conversar aqui. Então, fica comigo, porque, olha, vai ter muita coisa legal aqui para a gente hoje, tá bom? Eu quero começar falando para você o seguinte, Jaque, eu cresci, né, numa família onde eu vi o meu pai sendo uma figura de imponência dentro de casa. Ele era uma figura onde ele mandava e todos os outros obedeciam, né? Ele tem a história dele, e eu tô falando a minha história conforme eu enxergo, né, ela hoje. Então eu vim dessa família, onde o meu pai mandava e o restante obedecia, e onde eu vi a minha mãe sempre muito submissa ao meu pai, sempre muito submissa. Como vocês viram, eu falei no vídeo anterior, né, que eu vim do interior, eu nasci em Bagé, Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, e, enfim, tem toda a história da minha mãe e tal por trás disso, mas a nossa família se constituía nisso. E onde eu via o meu pai sendo muito rigoroso com a minha mãe, né? Falando coisas para ela como se uma frase que eu sempre ouvia na minha casa é que a partir do momento que ele morresse, que nós todos iríamos morrer de fome, porque a minha mãe não saberia conduzir a nossa família, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo todas essas atitudes do meu pai e tal, né? Nunca deixei de respeitá-lo e de amá-lo. Contudo, eu comecei a observar que aquelas ações dele não condiziam com o que eu acreditava, como eu acreditava que minha mãe deveria ser tratada, né? E até que chegou um momento em que se descobriu que meu pai estava traindo a minha mãe há muitos anos. E tudo isso foi muito doloroso para a nossa família, principalmente para minha mãe, né? E é, e isso impactou a minha vida de certa forma, porque isso criou em mim algumas crenças que me fizeram passar por aquilo que eu precisava viver, né? E isso me tornou toda essa situação de ver o meu pai sendo rígido com a minha mãe, sendo não vou colocar como abusivo, de certa forma assim, mas era a forma com que ele enxergava o mundo e aquela situação que a gente vivia. Então, era daquela forma: meu pai mandava, minha mãe obedecia. Minha mãe não trabalhava fora, cuidava da família, né? E a minha mãe sempre obedecendo. Então, aquilo tudo, depois de ver a traição do meu pai, né, e tudo mais, ver como minha mãe ficou, aquilo me fez me tornar uma pessoa muito rígida, eu me tornei uma pessoa de difícil acesso. Eu me tornei uma pessoa muito independente, né? E sempre na defensiva, quando se tratava de relacionamento. Porque eu tinha medo que isso acontecesse comigo, né? E isso, tudo isso que eu vivi e essa forma com que eu enxerguei essa minha história, prejudicou muito, muito mesmo, o meu relacionamento com meu marido. Porque eu sempre me coloquei nessa posição, né? De estar na frente, de não deixar, não baixar a cabeça, né, de ser muito independente. Isso para um relacionamento, para um casamento, isso é muito ruim, porque você precisa ter essa maleabilidade. E eu não me deixava porque eu acreditava que se eu fosse assim, iria acontecer algo semelhante com a minha mãe, né? Então, para que eu pudesse
transformar tudo isso na minha vida, todo esse sentimento ruim, todas as coisas que eu vivi, e pudesse mudar o meu pensamento, mudar a forma de agir, para que eu pudesse realmente viver o meu casamento, viver o meu relacionamento com o meu marido de forma saudável, eu precisei entender, né? Primeiro, olhar para a minha história, né, naquele momento, assim, na realidade onde eu estava naquele momento, e ver todo o mal que eu estava causando. Tudo que eu estava deixando de ganhar por causa de um comportamento. E a partir do momento que eu identifiquei que, olha, isso aqui está me fazendo mal, né? Eu comecei a olhar para o meu comportamento, identifiquei esse comportamento e comecei a buscar as razões, a minha história, olhar para a minha história, como eu nunca tinha olhado, né? Antes, né, eu pensava, antes de entender tudo isso, né, eu passei por algumas fases nessa descoberta, né, de olhar para a minha história, de aceitar a minha história. Primeiro, eu achava que no meu relacionamento que eu estava certa. Eu estava sempre certa e o meu marido estava errado. Porque ele que tinha que mudar. Porque o meu jeito é que era o certo, o meu jeito que funcionava. Ou seja, eu estava olhando para a minha situação somente com a história que eu tinha lá atrás. E tomando ela por verdade. Porque ela estava muito forte dentro de mim e eu não conseguia enxergar ela como um ponto negativo. Então era ele que precisava mudar, não era eu. Eu estava certa. Depois eu passei por uma segunda fase que era assim: se eu não for assim, vai acontecer o que aconteceu com a minha mãe. Então, a primeira fase era: eu tô certa, ele tá errado. A segunda fase era, eu comecei a baixar a guarda, mas ao mesmo tempo que eu queria baixar a guarda, que eu entendi que tinha alguma coisa de errado, eu pensava assim: não, mas se eu não for assim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Ela vai ser traída, ela vai ser deixada com 3 filhos. Então, era a realidade que eu tinha, era o que eu imaginava, era o que eu sabia que acontecia, né. Então eu comecei a ficar, eu sentia que precisava fazer uma mudança, mas ainda assim, era uma mudança que estava começando, estava num processo, né. Depois disso, eu tive o terceiro comportamento, né, que era, esse comportamento não deixa o meu relacionamento fluir sadiamente. Eu comecei a pensar dessa forma. Eu comecei a reconhecer que aquele meu comportamento de ser rígida, assim, ele estava me fazendo mal. Eu não estava conseguindo viver o meu relacionamento, eu não estava conseguindo ser feliz no meu relacionamento. E eu não estava deixando o nosso relacionamento acontecer, porque eu estava impedindo. Então eu estava começando a abrir a minha cabeça para olhar para a minha história, porque ela estava refletindo na minha situação atual, né. E aí eu vim para o próximo quarto passo, né, que era, eu me sentia assim: "Ah, eu que estou errada, é eu que preciso mudar". É eu. Então eu me culpava por tudo que acontecia, eu me sentia envergonhada, eu me punia pelas coisas que aconteciam. E aí eu ficava muito sobrecarregada, eu ficava frustrada e eu não conseguia desenvolver. E aí foi um outro processo, que eu assumi, eu internalizei, radicalmente: "Ah, eu tô errada". E na verdade não era bem assim, né. Eu estava começando nesse processo de entender, de me entender, de aceitar a minha história. Depois disso, por muito tempo, eu precisei entender, né. Daí veio esse quinto passo, né. Depois dessa culpa, desse medo, dessa vergonha, de tudo que eu sentia, eu comecei realmente a entender a minha história, né. E eu comecei a olhar para mim, porque aquilo estava me fazendo muito mal, ser daquele jeito, assumindo uma culpa. Eu estava sempre sobrecarregada, então eu comecei a olhar para a minha história, entender, comecei a estudar sobre autoconhecimento, comecei a estudar sobre a mente humana, o funcionamento da mente humana, né, neurociência. Comecei a estudar sobre isso para realmente buscar, ferramentas para poder me ajudar, porque eu não estava conseguindo. Ou eu estava sempre no extremo, né. Ou eu era extremamente rígida para evitar que aquilo tudo acontecesse, ou eu estava lá embaixo, assumindo toda a culpa por tudo, coisas que nem eram minha culpa, eu assumia para não entrar em conflito, entende? Eu não tinha um equilíbrio. Eu era 8, eu era 80, 8 ou 80, né. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, comecei a ter autoconhecimento, aplicar essas ferramentas a mim, eu comecei a entender que aquela Jaqueline, aquele comportamento que eu tinha de rigidez, de aspereza, depois de culpa, de tristeza, tudo isso era reflexo
do que eu precisei ser, né, rígida, precisei ser forte, precisei ser independente, lá naquela época da minha infância, para poder sobreviver ao que eu vivia dentro da minha família, ao que eu via acontecer. Eu precisei ser dessa forma para poder passar por tudo aquilo. Então foi a forma que eu encontrei, o meu inconsciente encontrou, de não fazer com que eu sofresse tanto, colocando assim algumas, farsas, né, algumas crenças dentro de mim para aliviar essa minha dor, esse meu sofrimento. E a partir do momento que eu entendi que isso foi criado para que eu pudesse sobreviver, foi criado lá atrás para que eu pudesse passar por aquela fase, e aquilo naquele momento foi bom para mim, e que nesse momento da minha vida, onde eu tinha um relacionamento, onde eu tinha um marido, onde eu estava constituindo a minha família, isso não estava mais ajudando, eu entendi que eu podia me libertar dessa antiga Jaqueline. Só que ao mesmo tempo que eu entendi que eu podia me libertar dessa nova Jaqueline, eu entendi que eu levei muito tempo para construir essa Jaqueline que chegou naquela conclusão naquele momento. E que eu não iria mudar do dia para a noite. Não, essa mudança, ela começou a acontecer porque eu entendi da onde ela veio. Eu comecei a compreender. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender, a ser mais leve comigo mesma, porque eu comecei a entender que eu podia sim melhorar e mudar. Eu precisava daquela mudança por tudo que estava acontecendo na minha vida, mas que eu não ia mudar do dia para a noite. Eu não precisava mudar do dia para a noite. Entende o que eu estou falando? Então, eh, quando eu comecei a observar aquilo e em ter esse entendimento de mim mesma, eu comecei a me movimentar. Eu comecei a fazer mudanças, eu comecei, de tão interno que era essa mudança, pela clareza que eu obtive de entender tudo isso, eu comecei automaticamente a fazer algumas mudanças, né. E essas mudanças, elas começaram por mim, porque a partir do momento que eu tive esse entendimento do meu passado e aceitei a minha história, o que eu vivi até ali, sejam as coisas boas que as coisas ruins, eu comecei a ser grata, olhar para a minha história, e a minha história, tanto a minha história lá do passado, lá desde quando eu era pequenininha, porque isso foi algo que eu vi desde pequena acontecer dentro da minha casa, até aquele momento onde eu estava casada e onde eu já tinha um filho. Eu consegui olhar para essa história sem sentir culpa, sem sentir vergonha, sem sentir frustração. Mas eu sentia gratidão por ter vivido tudo aquilo, porque eu sabia que aquilo me transformou no que eu sou hoje e no que eu era naquele momento que eu estava descobrindo, fazendo essa descoberta, né. Eu consegui, através desse entendimento, ser mais leve com as minhas limitações. Eu olhava para as minhas limitações, para aqueles sentimentos que eu tinha de aversão, de irritabilidade, de imponência, eu olhava para aquilo entendendo todo aquele sentimento que tinha em mim. E eu me respeitava, eu tinha empatia por mim mesma. Eu olhava para aquela minha limitação e eu conseguia ser carinhosa comigo, porque eu sabia da minha história, eu aceitava a minha história. Eu sabia que eu tinha levado anos para construir aquela crença que me ajudou por muito tempo, mas agora estava sendo destrutiva e que eu iria demorar também para fazer uma melhora. Mas eu começava a olhar, toda vez que eu tinha um comportamento daquele, ou que eu não conseguia, controlar aquele comportamento, eu era mais leve comigo. Eu conseguia pedir desculpa para o meu marido, eu conseguia voltar à situação, né, eu conseguia voltar, contornar aquela situação. Eu conseguia fazer ela se tornar positiva. Eu conseguia expressar, a partir do momento que eu entendi a minha história, tudo que eu vivi, eu conseguia expressar os meus sentimentos de medo que acontecesse.
né, de solidão. Eu consegui expressar tudo isso para o meu marido, porque até eu entender da onde veio todo aquele sentimento, eu simplesmente vinha com 2 pés no rim dele. Eu simplesmente batia, eu não queria saber, porque era a forma que eu sabia de reagir. A partir do momento que eu entendi a mim mesma, entendi a minha história, compreendi, me acolhi, eu comecei a olhar para ele e dizer para ele assim: "Olha, isso que você faz ou que você fala, por mais que não seja a tua intenção, aciona um gatilho emocional em mim, muito difícil de eu controlar. Então eu preciso da tua ajuda, porque eu me sinto assim, eu me sinto vulnerável, eu me sinto com medo, eu me sinto, eh, preocupada, frustrada. Toda vez que isso acontece, eu acho que, volta todo me remete a toda uma história lá no passado, da minha vida, que faz eu ficar com medo, e esse medo faz eu agir, com os antigos com as minhas antigas crenças, de ser mais rígida. Só que eu sei que isso não é bom, então eu quero tô aqui falando para você o que eu tô sentindo, tô aqui expressando para ti, me abrindo, conseguindo me abrir, porque eu tenho certeza que se eu me abrir com você, você consegue me ajudar. E a nossa comunicação começou a ficar mais alinhada, a partir do momento que eu consegui entender o que se passava comigo e aceitar a minha história. Eu consegui, gente, a partir do momento que eu, entendi e aceitei a minha história, ter paz, porque até então eu não tinha paz. Eu não conseguia sentir paz. Mesmo fazendo o que eu achava que era certo, com aqueles pensamentos lá do início, né, "Não, porque é eu que estou certo e ele que está errado", mesmo quando ele assumia que estava errado, eu não tinha paz. Porque inconscientemente eu sabia que eu estava agindo de forma errada, porque eu estava gerando medo, eu não estava gerando amor, eu estava gerando, deixando as pessoas acuadas, um clima dentro de casa pesado. E eu olhava para aquilo e pensava: "Gente, não pode estar certo isso". Mas ainda assim eu não tinha pleno conhecimento, continuava agindo daquela forma. Então quando eu comecei a olhar para minha história, me conhecer, me aceitar, olhar para tudo que eu vivi, as coisas boas e as coisas ruins, e aceitar, eu comecei a ter paz na minha vida, no meu relacionamento, comigo mesma. Eu comecei a ter isso. O meu relacionamento mudou com meu marido. "Ai, o relacionamento da Jaque é perfeito". Longe disso, muito longe disso. Nós temos muitos pontos a melhorar, tanto eu quanto ele. Mas hoje a gente consegue fazer algo que nós não fazíamos, que é sentar, conversar e alinhar. "Ah, é sempre que acontece isso?" Não. Tem dias que estão os 2, né, com os seus gatilhos emocionais acionados e a gente não consegue conversar. E aí, acontece o que acontece na tua casa também. A gente briga, né, a gente briga, a gente, se diz coisas que não deveria dizer, mas o tempo em que isso acontece, o tempo de duração disso é muito menor. A resolução desse conflito é muito mais rápida e muito mais proveitosa. Longe de ser perfeito, e perfeito nunca seremos, temos a plena consciência disso, mas todos os dias descobrindo uma coisa nova sobre nós mesmos, eu sobre mim, ele sobre ele, e nos ajudando, nos complementando. Essa é a maravilha do autoconhecimento, porque isso nos liberta dessa prisão de: "Ai, eu tenho esse conhecimento, eu preciso ser assim, eu preciso fazer correto, eu preciso ser perfeita". Não, não, a gente não precisa. E isso é libertador, isso deixa a gente leve. Olhar para a nossa história, olhar para o dia de ontem que foi ruim, que eu estourei, que eu briguei com meu marido, que eu briguei com meu filho, que eu perdi as estribeiras, fiz tudo errado. Faz eu acordar no outro dia e olhar para mim e dizer assim: "Hoje eu vou ser melhor do que ontem". E não me sentir mal, não me sentir culpada, não me sentir péssima, me deixando parar e não mudar. Não, eu consigo olhar para as coisas que eu fiz de errado
consigo analisar o que eu preciso mudar, corrijo a rota e sigo a partir dali. Vocês entendem a importância da gente conseguir olhar para dentro de si mesma e conseguir olhar para a sua história, como isso vai impactar em como você vai se olhar, em como você vai se cuidar, em como você vai se priorizar? Porque quando a gente não consegue olhar para dentro da gente, aceitando e olhando para a nossa história, o que trouxe nós até aqui, a gente se frustra, a gente se magoa, a gente tem medo, a gente fica rígida, a gente não deixa os outros se aproximarem, a gente não sabe expressar o que a gente está sentindo. E a gente costuma sempre agir no bico da bota, sempre agir na emoção, sempre reagir, 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 mesmo sabendo que aquilo faz mal. A partir do autoconhecimento, eu pude, né, entender que eu posso mudar e me descobrir todos os dias. A partir desse entendimento que eu tive sobre mim mesma, a partir desse entendimento que eu observei os meus atos que me faziam mal e buscar a raiz deles, buscar entender o porquê que eu era assim, esse conhecimento de não tratar somente a dor, mas tentar buscar a causa, por que que eu ajo assim? Por quê? O que está acontecendo? Olhar para trás e buscar soluções, buscar, nossa, aonde? O porquê que eu ajo assim? Isso me permite ser mais leve. Isso me permite olhar para frente, vendo o futuro. Um futuro onde eu me priorizo, onde eu me amo e onde eu não me culpo. Onde eu consigo equilibrar da melhor forma possível. Onde eu entendo que vai ter dias que, no malabarismo do dia a dia, vai ter pratos que vão quebrar, que vão cair. E que tá tudo bem. E eu posso pegar aquele prato, consertar, colocar de novo. Entende isso que eu tô falando? Eu anotei uma frase aqui que eu quero muito que vocês fiquem com essa frase na cabeça de vocês. Porque se conhecer te dá liberdade para ser leve com você e te permite se amar da forma que você é, perfeitamente imperfeita. É assim que nós somos. Mas a gente precisa olhar para trás, não com o intuito de ficar remoendo o passado, com o intuito de ficar buscando problema, buscando coisas para nos machucar. Não. A gente precisa olhar para o passado com a intenção de aprender com ele, de buscar soluções, de mudar. Usar o nosso passado, as nossas dores, as nossas limitações, entender o porquê elas estavam ali, o que que elas nos fizeram de bom. E aí a gente começa a partir daí, olhar, conseguir olhar para a nossa realidade atual de forma diferente. Porque enquanto eu não conseguir olhar para trás e ver o porquê que eu ajo da maneira que eu ajo, eu nunca vou conseguir olhar a minha realidade atual da maneira que seja, de uma maneira que seja positiva. Eu sempre vou estar justificando, eu sempre vou estar achando problema, eu sempre vou estar sendo negativa, eu nunca vou estar achando soluções, eu sempre vou achar que ainda não é hora, que esse não é o momento, enfim, vários pensamentos que vão fazer você parar. Toda vez que você buscar se priorizar, toda vez que você buscar se olhar. Então, o meu convite é para que você possa olhar para a sua história, ver quais são as crenças que estão te limitando, quais são os sabotadores mentais que estão aí ativos em você, que estão comandando a sua vida, que estão te deixando cegas. Porque quando eles estão
no comando da sua mente, da sua vida, eles te deixam cega. Ele faz você não enxergar a sua realidade atual da forma que ela é. Ela faz você olhar para a sua realidade atual e só enxergar problema. Ela faz você se enxergar sem capacidade, procurando o momento exato, procurando o momento certo. Mas quando você olha para trás, quando você consegue olhar para você, aceitar a tua história, é como se você colocasse um óculos que faz a sua realidade atual mudar completamente. Ela tira de cima de você a culpa, ela tira de cima de você a pressão, ela tira de cima de você o desânimo. Ah, já quer dizer que quando eu olhar para o meu passado eu não vou ter mais isso? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai conseguir olhar para a culpa, olhar para a frustração, olhar para o desânimo e ainda assim ser positiva. Olhar para os seus problemas e ser positiva. Porque você vai conseguir conversar com esses sentimentos negativos. Porque você vai olhar para eles e vai buscar entender o porquê que eles vieram te visitar. O que que eles estão fazendo ali? E aí você vai conseguir estabelecer essa comunicação clara, interna. E aí você vai começar a olhar para sua situação atual e olhar: "Opa, eu posso fazer isso". Se eu não tivesse quanta coisa, gente, quanta coisa eu perdi, tá? Quanta coisa eu perdi, pelo fato de estar completamente cega pelas minhas crenças limitantes, pelos meus sabotadores mentais. Cansei de brigar por pouca coisa, sabe, de deixar de viver momentos incríveis dentro da minha casa, com a minha família, porque eu estava, sob o controle dessa mulher que não se entendia, que não se conhecia, que estava sempre na defensiva, que sempre achava que o problema era do outro, que não era meu, que estava sempre desconfiada, sempre esperando o próximo golpe. Quando eu aprendi a lidar com esse tipo de sentimento, a minha vida se tornou muito mais leve. Eu consegui contemplar os pequenos detalhes da vida, os pequenos detalhes do cotidiano. Eu consegui olhar para coisas que antigamente me faziam tão mal, gente. Detalhes. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, gente, são detalhes. E ainda hoje, volta e meia, acontece de eu olhar para uma situação e brigar por sabe, por um calçado que está espalhado no chão do meu marido. E aí me pega naquele dia onde está com a TPM atacada, onde eu estou com dor, onde eu não estou no meu estado emocional ideal para conseguir resolver aquela situação. E aí, minha filha, aí vem tudo para frente. E aí vem todo aquele sentimento, vem todas aquelas coisas para frente. E a partir do momento que vem tudo aquilo para frente e eu reajo instintivamente, hoje eu consigo olhar para aquilo e na hora, ou o mais breve possível, dizer: "Desculpa, desculpa". Hoje eu consigo, gente, falar para o meu marido, consigo olhar para ele e dizer assim: "Olha, hoje eu não estou bem, então eu vou preferir ficar sozinha. Eu vou preferir que você, né, evite falar comigo", que nem eu falo pra ele: "Evite falar comigo. Eu tô quieta, não tô brava com você, eu simplesmente preciso ficar mais quietinha. Eu preciso disso". Hoje eu consigo me respeitar, pedir ajuda para o meu marido, para que ele possa me respeitar. Hoje eu consigo olhar para o meu filho e, na maioria das vezes, eu consigo lidar bem com ele, com as crises emocionais dele, com o aprendizado emocional dele, né? Porque ele tem um cérebro imaturo, eu já tenho um cérebro maduro. Então eu entendo que eu é que preciso ensiná-lo. Então, muitas vezes, quando ele está sob a ação do cérebro imaturo dele, eu consigo, na maioria das vezes, ser aquela mãe onde vai estar ali.
para ajudá-lo a se reorganizar. Mas tem momentos em que eu não estou ali. Eu estou precisando me reorganizar. Mas hoje eu consigo olhar para isso. Hoje eu consigo dizer para ele assim: olha, hoje a mãe vai pedir para você ficar quietinho. Eu não vou conversar com você nesse momento, porque a mãe está sem paciência e a mãe não está conseguindo se reorganizar. Então a gente vai deitar e a gente vai conversar em outro momento. Hoje eu consigo fazer isso. Tu consegue entender que hoje eu entendendo isso, eu consigo lidar melhor com essas situações? Antigamente, eu costumava dizer que o Pedro, até hoje, né, o Pedro ele é o meu termômetro, né, porque quando eu perco a paciência com o Pedro, é porque eu sei que a minha TPM ela tá próxima de chegar à minha menstruação, né, que eu já tô com o meu limite bem tênue, porque eu sempre tenho muita paciência com ele, né. Então, eu consigo olhar para isso hoje, mas antigamente não. Antigamente era mais difícil. Eu não conseguia entender e respeitar quando eu não estava bem. E eu não conseguia passar para o meu marido isso. E aí, se eu não passasse para ele, ele não tem como adivinhar, ele não tem bola de cristal. Ele não tem como dizer para mim assim: "Ah, tá, você está passando por isso, né". Não, não tem às vezes quando a gente, quando ele está falando passando por alguma coisa e ele chega mais calado em casa, a gente fica pensando: o que aconteceu?". Tá mais quieto, e aí a gente vai lá e fica indagando, 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 é ou não é? Até a gente saber. Se ele fala pra gente o que está acontecendo: "Olha, hoje eu passei por isso, isso, isso no trabalho, estou chateado, não gostaria de conversar". Mais fácil, a gente entende, né, ou deveria entender pelo menos, mas a gente entende e respeita o espaço dele. A gente não fica imaginando coisas na cabeça, e muitas vezes a gente faz isso. A gente deixa o outro ficar imaginando coisas como se o outro tivesse obrigação de entender o que se passa na minha mente. Ninguém tem obrigação de entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. É obrigação nossa entender e expressar isso, para que a comunicação possa ser, conduzida de uma forma assertiva, de uma forma saudável. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a importância da gente aceitar a nossa história, da gente olhar para a nossa história e ver, e ver o quanto ela é importante, o quanto conhecer ela, aceitar ela, entender ela é importante nesse nosso processo de voltar a se priorizar. Porque enquanto a gente não fizer essa análise de voltar, de olhar, de entender o que está acontecendo, a gente vai criar ciclos de: "Ah, eu vou fazer isso, aí depois eu vou fazer aquilo". Um exemplo: "Ah, vou me cuidar, agora eu vou me cuidar". Aí vou começar a me cuidar, aí vou começar a passar batom todo dia de manhã. Aí vou no primeiro dia, do segundo dia, terceiro dia, aí no quarto dia eu acordei, com dor de cabeça, meu filho dormiu mal, entendeu? Acordei com dor de cabeça e tal, meio indisposta e não fiquei muito a fim de passar batom no quarto dia. Aí lá no quinto dia, o que que aconteceu? Por eu não ter feito passado batom no quarto dia, os meus sabotadores e as minhas crenças, porque eu não me conheço, elas vão falar o quê para mim? "Ih, tu já falhou um dia, nem adianta prosseguir", porque eu sabia que ia acontecer isso, você não ia conseguir ir para frente. Tá vendo? Isso que ia acontecer. Se você vai ficar tentando fazer uma coisa que você não vai conseguir fazer, então não faz. Mais fácil você não fazer. Se você continuar tentando, você está sendo hipócrita em tentar fazer isso. Se iludindo. Não se iluda, você é assim. E aí você murcha e não faz mais nada. Aí você vai só desanimando, 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 não faz mais nada. Lá na frente, você vê uma amiga sua que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e você se motiva de novo. Começa de novo. E aí o ciclo começa de novo. A partir do momento que você não se respeita, que você não se entende, você só fica em ciclos, ciclos, ciclos viciosos que impedem o teu progresso, que só te desanimam. E o cérebro da gente, ele funciona por caminhos, tá? Sinapses neurais. Que cada ação que nós tomamos, por exemplo, esse ciclo que nós fizemos, de começa, desanima e para, esse ciclo, cada vez que nós fizemos, repetimos ele, a gente fortalece esse caminho neural, a gente fortalece essa sinapse neural. E toda vez que eu pensar em me cuidar, ó, você ouviu automaticamente, vou me cuidar, automaticamente isso vai te remeter
a esse caminho. O teu cérebro ele vai estar tão acostumado a fazer esse caminho que toda vez que você falar sobre voltar a se priorizar, voltar a se cuidar, voltar a se olhar, ele automaticamente, opa, falou em voltar a se cuidar, é esse caminho que eu tenho que tomar, que é o caminho do ciclo vicioso. E aí você continua fazendo a mesma coisa. Nós precisamos criar novos caminhos neurais. Mas para você criar esses caminhos neurais de forma que ele seja consistente, você precisa começar olhando para trás. Começar olhando para quais são as suas crenças limitantes que estão te pedindo, quais são os seus sabotadores mentais que estão te pedindo, e a partir daí, então, a nossa próxima aula, que é a gente reconhecer a nossa realidade atual. Somente com esse olhar do passado que a gente consegue reconhecer a nossa realidade atual e fazer as mudanças de forma consistente. Meninas, estou muito feliz que vocês estejam aqui, que vocês estejam acompanhando. Espero que esse conteúdo faça sentido para vocês e que vocês possam realmente colocar ele em prática. Se observem a partir de agora, gente. Olhem para trás na sua história. Toda vez que você estiver fazendo alguma coisa que está te fazendo mal, que você sabe que você precisa, mas está te fazendo mal, busca entender qual é o sentimento que está prevalecendo. É o medo? É a ansiedade? Busca olhar para trás, identificar o que está te causando isso. Hoje, pare e pensa em alguma... Toda vez que você pensa em voltar a se priorizar, qual é o ciclo que vem na sua cabeça? Qual é o ciclo que acontece? O que está acontecendo com você aí dentro? Busca olhar para a tua história, reconhece a tua história, olha tudo que tu passou. Será que a tua história não está impactando na tua vida hoje? Será que ela não está impactando? Então faça esse exercício para hoje. Anote no teu caderno, priorize-se. Se você não tem, compre um caderno e comece a anotar todos os exercícios que a gente faz lá dentro do grupo. Comece a anotar todos os insights que você está tendo aqui dentro desse nosso encontro. E começa a fazer essa avaliação interna. E começa a identificar quais são as crenças, quais são os seus sabotadores que estão aqui te travando. Eu ainda vou fazer um vídeo falando mais sobre crenças limitantes e sobre sabotadores mentais, para ajudar mais ainda a você se entender mais e mais, tá bom? Mas enquanto isso, fica esse o exercício e o nosso encontro marcado para amanhã, tá bom? Vou deixar o nosso link amanhã também dentro do grupo Priorize, também vai estar lá dentro do meu Instagram, que é o @Jaqueline Rodrigues Família. Lá no link da minha bio vai estar lá a minissérie Priorize, que é essa que a gente está conversando, e vai estar o vídeo descrito, que é esse que a gente está fazendo agora, tá bom? Então, para amanhã, a gente vai conversar sobre reconhecer a nossa realidade. Como reconhecer a nossa realidade pode ajudar a gente a voltar a se priorizar, a voltar a se cuidar e se amar. Espero vocês, conto com vocês e até amanhã. E outra, passa esse link para outras mulheres que estejam precisando dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. Comente aqui embaixo no YouTube, isso me ajuda muito para que a gente possa continuar crescendo. Compartilhe esse nosso link, esse nosso grupo lá nas suas redes sociais, se você se sentir confortável, se isso fizer sentido para você. Compartilhe com outras pessoas que você ama, que possam gostar desse conteúdo também. E o mais importante de tudo, coloque em prática. Se não colocar em prática, não tem como. Conhecimento sem ação não gera mudança. Tá bom, meninas? Um beijo para vocês, gatas maravilhosas, e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.